Oi galera, voltei inclusive com conteúdo pedido por vocês e se você quer que eu traga aqui um conteúdo que você tem dificuldade em inglês, já deixa aí nos comentários, porque hoje a gente vai falar sobre Present Perfect e Past Perfect. Eu sei que é uma dúvida muito comum e muita gente tem dificuldade de usar esses dois tempos verbais, mas agora eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvida e vai conseguir usar tranquilamente. Vamos começar falando um pouquinho sobre como que a gente vai usar esses dois tempos verbais. O Present Perfect, embora ele seja chamado de Present Perfect, ele vai ser sempre relacionado ao passado, mas ele é sempre focado na experiência. Ou seja, se você está focado em algo que aconteceu na sua vida, em algum momento marcante e que de alguma forma você lembra desse momento, você vai usar o Present Perfect. E o Past Perfect, Débora, não é passado também? Sim, o Past Perfect ele é passado, mas ele é um passado do passado. Ou seja, ele só vai ser usado quando você já estiver contando uma história no passado e aí você vai ter que voltar ainda mais no passado para poder usar ele. Mas calma que isso vai ficar mais claro conforme a gente for vendo os nossos exemplos. Vamos começar falando um pouquinho então de Present Perfect. O Present Perfect, como eu já falei, é sobre experiência. E ele sempre vai ter essa mesma construção. Have ou has, depende do sujeito que a gente está usando. Se for I, you, we e they, have. Se for he, she, it, que são os diferentões, has. E o verbo no participle, que é o nosso verbo 3. Ou seja, se você tem um verbo irregular como do, did, done. Done é o nosso verbo 3, o nosso verbo no participle. Então vamos para os nossos exemplos aqui. I have visited 10 countries. Eu visitei 10 países. É uma coisa que você fez, então marcou você de alguma forma. É uma experiência que você teve. I have visited 10 countries. My sister has studied French. A minha irmã estudou francês. Repara que é um pouco diferente do Simple Past, que é outro tempo que vai falar um pouco sobre o passado, mas hoje a gente vai falar sobre o Present Perfect e o Past Perfect. Então, my sister has studied French. A minha irmã estudou francês. Quer dizer que ela terminou? Não necessariamente, mas ela estudou. We haven't seen him before. Para fazer frases na forma negativa, a gente vai usar o haven't ou então o hasn't, se for he, she, it. Então, we haven't seen him before. A gente não viu ele antes, a gente nunca tinha visto ele antes. Eu poderia até colocar um we have never seen him before, mas não we haven't never, para não fazer dois negativos. E a próxima, que é a nossa pergunta, sempre vai ter inversão de posição. Então, primeiro, nosso auxiliar have vai ficar have you done your homework? Você fez a sua tarefa de casa? Então, e aí, me conta, você fez a sua tarefa de casa em algum período que não foi estipulado? Então, Present Perfect não fala sobre tempo. Ele sempre vai ser sobre situações que aconteceram na sua vida, experiências, ou ele também pode ser usado com already, yet, e ele também pode ser usado com ever, quando você quiser perguntar para alguém, tipo assim, você já foi para os Estados Unidos? Have you ever been to the US? Agora vamos passar um pouquinho para o Past Perfect. O Past Perfect, como eu falei para vocês, é como se fosse uma linha do tempo, a gente está no presente, e aí a gente vai falar sobre o passado. Então, para falar sobre o passado ou contar uma história no passado, a gente normalmente vai usar o Simple Past e os verbos no passado. Ou seja, I went to school yesterday and then... Então, eu fui para a escola ontem e então eu percebi que eu tinha esquecido a minha mochila em casa. Esse tinha esquecido aconteceu antes de eu estar na escola. Então, é um passado que vem antes do passado da história que eu tô contando. Agora, a estrutura do Past Perfect vai ser bem parecida. A única diferença é que em vez de a gente usar have e has, que são as formas de have no presente, a gente vai usar had, que é a forma do passado. Então aqui a gente usa had como auxiliar e depois o verbo também no particípio, que é o nosso verbo 3, igual o caso do Present Perfect, tipo done, gone. Repara nesses exemplos para ficar mais claro para você. The movie had started when I arrived. Repara que o when I arrived é o nosso simple past, é o nosso passado. Então o filme já tinha começado quando eu cheguei.
Se o filme já tinha começado, a gente vai usar o past perfect. Ele é como se fosse esse tinha e depois mais um verbo com ado, edo ou ido. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Harry had made a chocolate cake. O Harry tinha feito um bolo de chocolate. Isso quer dizer que aconteceu antes de uma outra situação que não está explícita aqui. Mas pode ser que, por exemplo, quando eu liguei para ele, ele tinha feito um bolo de chocolate, mas na verdade eu queria comer pizza. Então, é um passado antes de outro passado. Próximo exemplo. My family hadn't eaten the meal. Então, a minha família não tinha comido ainda. Então, não tinham feito a refeição deles. Então, aqui eu poderia ter colocado num contexto de, por exemplo, quando eu cheguei em casa, when I arrived at home, my family hadn't eaten the meal. A minha família ainda não tinha comido a refeição, não tinha comido o almoço ou o jantar. E por último, aqui a gente tem uma pergunta, que faltou a marca, a interrogação ali, mas tudo bem. Had she lived in Paris before she moved to London? Então, ela tinha morado em Paris antes dela ter se mudado para Londres? Então, ela já se mudou para Londres. É um passado. Mas a minha pergunta é se ela tinha morado em Paris antes de ter se mudado para Londres. Então, a diferença é bem clara. O present perfect sempre relacionado à experiência, algum momento que te marcou, ou em algum momento que a gente não vai falar quando aconteceu. Então, ele não é sobre tempo. E o past perfect é um passado que vem antes de outro passado. Então, aqui a gente sempre tem que olhar o contexto geral. Porque se vier uma frase crua, por exemplo, só Harry had made a chocolate cake, ele tinha feito um bolo de chocolate. Tá, mas com certeza tem mais nessa história. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal, comenta a sua próxima dúvida pra gente trazer um vídeo aqui especial pra você, hein? See you!